Você já percebeu como o mundo está cada vez mais polarizado e assuntos que antes eram tratados na sua simplicidade se tornam facilmente alvo de polêmica? Nesse vídeo eu conto para você como construir uma visão ética. Pois é, em 2025 está muito difícil dar uma opinião sobre qualquer coisa. Para muita gente, as verdades que antes eram bem claras, concretas e definitivas acabaram se tornando mera questão de opinião. No meio de tudo isso, é muito complicado afirmar, como cristãos, que nós usamos um referencial absoluto, a Bíblia, a Palavra de Deus. Será que se pode construir uma ética a partir da Palavra de Deus, a Bíblia? Esse aqui é o canal Todavia. Eu falo de assuntos contemporâneos à luz da fé cristã. Se você não conhece nada a respeito do nosso canal, eu convido você para conhecer as nossas playlists e também os vídeos mais recentes. Aproveite, deixe o seu like e acompanhe esse vídeo até o final. Também é muito importante você compartilhar esse vídeo com seus amigos e você pode fazer isso especialmente via WhatsApp. Bom, uma das dificuldades que a gente enfrenta no mundo contemporâneo a respeito da ética é justamente a falta de referenciais. Quando eu digo de referenciais, de padrões de julgamento ou de certezas morais que sejam confiáveis e aplicáveis em todos os casos. Isso porque a ética acabou quase que restringida a uma questão de opinião. Hoje em dia se fala muito de narrativas. E é verdade que a gente vê muito debate político envolto em narrativas. Especialmente aqui no Brasil, esquerda e direita lutam pelo monopólio da verdade, cada qual afirmando coisas contraditórias a respeito, muitas vezes, do mesmo fato. E aí você fica sem saber em quem vai confiar. Se é naquilo que a televisão está dizendo, se é na internet, se no jornal, se na manifestação de um político. E é interessante como vídeos feitos na internet muitas vezes alcançam mais pessoas e contaminam opiniões do que os meios de comunicação oficiais. Esse é o chamado mundo da pós-verdade. E tem um vídeo aqui no canal, um vídeo bem antigo já, sobre esse conceito de pós-verdade. Mas eu não quero que você pense que esse vídeo é sobre política, porque há muitas outras temáticas onde a gente vê essa mesma polarização. Eu gosto muito como Victor Galdino Feller, um padre, sintetizou muito do drama da nossa época. Nas palavras dele, frequentemente somos postos diante de escolhas que parecem um dilema. A verdade ou a vida? Há quem se isole na verdade sem atenção com a vida. A verdade é tomada na sua abstração de princípio absoluto, sem enraizamento nos contextos diferenciados da vida. Há quem se feche ao lado da vida sem considerações para com a verdade. Tudo que venha contradizer o prazer da vida deve ser excluído. Nesse falso dilema está sendo construída uma sociedade impossível de se sustentar. E aí você pode se perguntar, como é que nós chegamos a isso? Pois bem, vamos voltar um pouco no tempo. Quando acontece a Reforma Protestante no século XVI, ela desencadeia uma mudança muito grande nos paradigmas da sociedade. Especialmente, ela dá um impulso muito grande às artes, como pintura, música, mas também ela ajuda e favorece o desenvolvimento da Revolução Científica no século XVII. Mas apesar desses grandes pais da ciência serem impulsionados pelo pensamento protestante, pouco tempo depois, a ciência acaba se divorciando da religião e adquirindo uma postura mais belicosa em relação a ela. Tanto é que no iluminismo do século XVIII há uma promoção desse divórcio, como ciência estivesse de um lado e religião do outro. A ciência, agora, cabia a premissa de conquistar a verdade por meio da técnica, de dispensar a religião, que era considerado aquilo que constituía a fantasia, o misticismo. O universo passava a ser entendido como uma máquina em funcionamento e você teria que descobrir esse mecanismo para ver como ele funciona e explicar os seus mistérios. E para isso, você dispensava Deus ou a religião. A princípio, Deus teve um papel muito reduzido, como aquele relojoeiro desinteressado no caso do deísmo. O deísmo é uma filosofia segundo a qual Deus até criou o mundo, mas ele simplesmente largou esse mundo e deixou apenas alguns padrões, as leis morais que podem ser descobertas na natureza. Esse Deus ele não se revela através da Bíblia. Mas logo esse deísmo, que é praticamente
uma fase de transição, deu origem a uma nova postura, especialmente no mundo científico esclarecido. A postura de que, de fato, Deus não existe. E aí nós temos um ateísmo declarado. E para muita gente, a ciência do século XX é a grande propulsora do ateísmo e a figura clássica do cientista é visto como aquela pessoa que descrê de tudo, inclusive do próprio Deus, e confia muito mais na pesquisa, nos dados, do que na religião e na fé. Hans King, falecido teólogo católico, ele descreve um pouquinho desse processo nas seguintes palavras: ao progresso foram atribuído qualidades quase divinas, como eternidade, onisciência, onipotência e excelência. Nasceram a autodeterminação humana e o poder humano sobre o mundo, uma religião substituta para um número cada vez maior de pessoas. O conhecido filósofo ateu Luc Ferry também fala sobre esse descarte da religião, dizendo o seguinte: a religião não aparece mais como uma disposição metafísica essencial à humanidade, mas como um momento histórico ligado a uma organização social e política particular. E há mesmo quem defenda o potencial da ciência, como por exemplo o famoso biólogo ateu Richard Dawkins, considerado um dos Brights, uma das mentes brilhantes, que é uma forma como os neo-ateus se autodenominam. Para ele, a reivindicação da verdade por parte da ciência é fortalecida por sua espetacular capacidade de fazer com que a matéria e a energia pulem das argolas de acordo com os comandos e de perceber o que acontecerá e quando. Todas essas noções foram importantes para moldar uma nova sociedade, uma sociedade que começava a se divorciar da fé, das suas raízes cristãs e passava a buscar um ideal de autonomia, de adaptação, de progresso. Bulgária Matos chega mesmo a dizer: na medida em que uma sociedade perde o sentido de fraternidade, ela se restringe a um projeto pragmático de adaptação do status quo, do consumo pelo consumo, do crescimento econômico pelo crescimento, do progresso pelo progresso. Então agora nós temos uma dicotomia que jamais foi superada pelos filósofos de todo o Ocidente. A dicotomia é entre fato e crença, entre aquilo que é real e aquilo que pode dar esperança. Dá para perceber então que a religião ficou relegada a um papel secundário. Ela traz consolo, mas ela não expressa verdade. A gente precisa da religião porque ela oferece aquele tipo de esperança que faz com que a gente, em momentos difíceis, encontre forças, como se fosse uma palavra motivacional. Mas não quer dizer que aquilo possa ser fundamentado racionalmente. Esses dias mesmo eu vi um programa esportivo e o rapaz que estava se expressando ali era agnóstico e ele chegou mesmo a dizer o seguinte, que no momento de perda, de luto pessoal, ele até gostaria de acreditar em alguma coisa, de ter uma esperança, de enxergar um céu, mas ele não conseguia racionalmente abraçar essas coisas. A necessidade humana de consolo muitas vezes se vê de frente a uma racionalidade. Eu já falei aqui em outros vídeos que a racionalidade é uma coisa e racionalismo é outra. Existem vários modelos de racionalidade. A gente não pode achar que só a ciência, com o seu modelo específico, traduz exatamente e de forma neutra a racionalidade humana. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo a fé cristã propõe um tipo diferente de racionalidade. Quando eu falo de racionalidade, eu estou me referindo aqui ao uso da razão. Racionalismo já é uma coisa diferente. O racionalismo pressupõe que a razão humana é autônoma e capaz de atingir a verdade sozinha. E isso não é necessariamente uma verdade. Olha só, quando alguém, por exemplo, diz assim: eu sou o dono da minha vida e faço dela o que eu quiser. Até alguém que possui anorexia poderia se justificar usando essa frase. É claro que, levada até as últimas consequências, essa premissa justificaria qualquer comportamento moral. Mas mesmo sem a gente abrir a Bíblia, a gente pode chegar a uma conclusão muito simples. Se a gente diz que todo mundo pode fazer o que quiser, como colocar limites à liberdade individual? Especialmente quando essa liberdade pode colocar em risco o bem-estar de outras pessoas. Se a gente perde a capacidade de avaliar decisões morais, tudo é justificável. Estupro, pedofilia, assassinato, infanticídio e até canibalismo. Sexo bestial, por exemplo, deixa de ser um crime hediondo para ser simplesmente mais uma opção no menu moral do século XXI. Você percebe como isso é perigoso? Mas antes
antes de eu continuar explicando os perigos disso, deixa eu dizer uma coisa para você. Diante de toda essa crise moral que nós enfrentamos, ela é agravada por uma revolução tecnológica com fortes implicações sociais. Você já percebeu que as redes sociais, o mundo digital, trouxeram uma nova mentalidade para as pessoas. E isso tem afetado o comportamento, a ética e o bem-estar. E quando a gente pensa na Igreja Adventista, é óbvio que isso também representa um grande desafio. Por isso que eu escrevi o livro Adventismo para uma Nova Geração. É um livro com capítulos curtos, diretos, linguagem dinâmica e que vai ajudar você, nesse mar digital, a encontrar um norte. Você pode adquirir o livro, o link está aqui na descrição em destaque, e dessa maneira você também aproveita o nosso desconto super especial. Adquira agora Adventismo para uma Nova Geração e se prepare para se posicionar como cristão nesse mundo cheio de desafios que nós vivemos no século XXI. Eu falava antes que existe um grande desafio aí de avaliar decisões individuais. Talvez uma resposta do ponto de vista humanista tenha sido dada pelo filósofo norte-americano Richard Horton. Richard Horton é um filósofo neopragmático e para ele os limites da liberdade social estão na liberdade comunitária. A própria sociedade vai regulamentar aquilo que é certo ou errado. Parece uma solução elegante, não é? Mas na prática ela também tem os seus furos. Olha, por exemplo, para a Alemanha nazista. Todo um país se convenceu de que os judeus deveriam ser mortos. Isso torna essa crença verdadeira, ou pelo menos verdadeira para eles. Se uma sociedade tribal considerar o canibalismo como algo válido, isso passa a ser certo? Percebe que, de novo, nós estamos justificando absurdos quando a gente coloca o poder da decisão moral num consenso comunitário. Eu gosto da maneira como Fábio Ponder Comparato, ele fala da revolução trazida pelo monoteísmo em termos de ética e principalmente de ética absoluta. Da mesma maneira que a filosofia socrática buscou, ao se opor ao relativismo dos sofistas, um critério absoluto da verdade, tanto no campo do conhecimento científico quanto da vida ética, assim também o monoteísmo revolucionou a vida religiosa dos povos antigos, ao substituir a imanência mundana própria dos deuses mitológicos pela transcendência absoluta da divindade. Contrariamente ao caráter fragmentário e um tanto desconexo das religiões antigas, a ética bíblica é absoluta e totalizante, como o próprio Yahvé. Ele mesmo impõe a imagem de sua perfeição ou santidade como modelo de vida para os homens. Sede santos, porque eu e Yahvé, vosso Deus, sou santo. O Deus da Bíblia não se limita a propor dogmas de fé à adesão dos fiéis, mas proclama, antes de tudo, normas imperativas de conduta a serem escrupulosamente observadas na vida de todos os dias. Mas não é só essa contribuição da ética cristã. Ela não trata apenas de referenciais absolutos no mundo que precisa deles. Ela também trata de valorização. Note como Adolfo Sanches Vasquez fala disso no seu livro Ética. De fato, o cristianismo deu aos homens pela primeira vez, incluindo os mais oprimidos e explorados, a consciência da sua igualdade, exatamente quando não existiam as condições reais sociais de uma igualdade efetiva, quando, como hoje sabemos, passa historicamente por uma série de eliminações de desigualdades concretas, políticas, raciais, jurídicas, sociais e econômicas. Na Idade Média, igualdade só podia ser espiritual, ou também uma igualdade para o amanhã no mundo sobrenatural, ou ainda uma igualdade efetiva mais limitada no nosso mundo real e algumas comunidades religiosas. O potencial disso é muito grande, porque mesmo a democracia, um conceito grego, precisava para funcionar e ser algo absoluto, não apenas uma democracia relativa, de que todos os homens fossem considerados de mesmo valor. Independente da sua classe social, as opiniões das pessoas deveriam ser reconhecidas como tendo o mesmo peso. E isso só é possível quando a gente nivela as pessoas e diz que todas elas têm o mesmo valor. Isso pode parecer muito lógico para nós hoje. E eu já vi, por exemplo, ateus dizerem o seguinte: eu acredito apenas em alguns poucos valores éticos, que, por exemplo, a gente tem que respeitar o próximo. Certo, mas da onde surgiu essa ideia de próximo? Se você reparar nas sociedades mais antigas, o conceito de próximo ele não existia, porque as pessoas tinham níveis sociais diferentes e o valor era atribuído a cada nível social. Por exemplo, aqueles que eram reis ou da realeza
realeza eram considerados descendentes dos deuses. A corte de nobres também era um degrau de importância abaixo, mas continuava sendo muito importante. Depois vinham os soldados, conselheiros, depois o povo comum e, por último, os escravos. Os escravos, como eu já citei aqui em outro vídeo, eles eram considerados de categoria muito inferior. Deixa eu dar um exemplo, que eu acho que eu já falei isso, mas devo ter falado já há algum tempo. Quando a sua caneta Bic, ela tem um problema e acaba a carga dela, você sai no meio da noite procurando um lugar para comprar uma nova recarga para sua caneta? É óbvio que não. É muito mais fácil você comprar uma nova caneta. A mesma coisa acontecia com os escravos. Eles eram considerados uma sub-raça, sub-humanos. E, portanto, quando um escravo adoecia, era muito mais fácil você comprar um novo, uma nova mercadoria. Mas quando você olha na Bíblia, a ideia de próximo faz com que todas as pessoas, independente da sua classe social, tenham o mesmo valor. O escravo tem a sua vida com a mesma importância que as pessoas do povo comum ou mesmo aqueles que eram da realeza. Todos são igualmente importantes porque são fruto da criação realizada pelo mesmo Deus. Cada ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso enche a vida humana de dignidade e de valor. E você pode notar que nas sociedades onde houve pouca penetração da mensagem cristã, as democracias são mais frágeis ou inexistentes. Pense no caso de países como China e Índia, para ficar em dois exemplos, e você vai perceber que ideias pagãs que existem nesses países fazem com que a democracia seja muito menos efetiva. Por exemplo, na Índia, eu soube há alguns anos de um caso de uma moça que foi violentada em pleno transporte público. E você vai pensar assim, que crime hediondo, as pessoas que realizaram esse ato certamente vão ser punidas. Não, porque a moça era considerada uma Dalit, da classe inferior. E, portanto, o erro foi ela estar ali, não o erro daqueles que a agrediram. Isso é extremamente absurdo, mas a sociedade de lá enxerga dessa maneira, porque é uma sociedade dividida em classes, onde não existe o conceito bíblico de próximo. Então, quando um ateu diz que respeita a ideia de próximo, ele está pagando tributo intelectual à mentalidade bíblica que foi a promotora desse conceito revolucionário. Então a gente consegue perceber nisso como a ética bíblica fez a diferença ao longo da construção do pensamento da sociedade ocidental. Muitas instituições que existem hoje foram criadas por causa dessa mentalidade, como grandes centros educacionais, hospitais, asilos, tudo isso para atender os necessitados. Outra grande preocupação da ética bíblica. Então sim, vale a pena voltar-se à ética bíblica, estudá-la, ver o que exatamente Deus nos propõe e quais são os referenciais de moralidade que nós encontramos na Bíblia. Aliás, vale dizer, esses referenciais muitas vezes vão contra aquilo que a nossa sociedade acredita e defende. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui há algum tempo falando sobre homossexuais dentro da igreja adventista. Se eles estão sofrendo, se eles são maltratados, qual deve ser a nossa postura em relação a pessoas que se autodeclaram homossexuais. Como é que a Bíblia trabalha essa ideia e como nós cristãos temos que reagir a ela. Esse vídeo vai ficar na recomendação para que você assista assim que acabar esse. Mas não é a única recomendação que eu quero deixar para você não, porque uma outra revolução foi trazida pelo conceito protestante de vocação. E eu gostaria muito que você assistisse o vídeo em que eu falo sobre esse conceito, como ele é importante e o tipo de contribuição que ele teve, inclusive para o advento do capitalismo. Esses dois vídeos vão ficar aqui na recomendação. Eu quero que você assista. Não se esqueça também de curtir esse vídeo e a gente se encontra logo mais em um desses dois vídeos que você escolher para assistir. Um forte abraço. Deus abençoe você.